Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai discutir como o melasma pode ser afetado pela sua condição emocional. É isso mesmo, o estresse. A gente tem uma condição fisiológica, que é o estresse, a gente precisa dele, só que é um estresse agudo. Então, durante um estresse agudo, a gente aumenta a produção de alguns neurotransmissores, como por exemplo o cortisol, a adrenalina, e aí eles vão ter uma certa atuação por curto período de tempo no nosso organismo, tá? Isso é totalmente fisiológico, e depois do cortisol, quem compensa ele é o DEA, DHEA. A noradrenalina compensa a adrenalina, então a gente faz uma compensação do estresse de uma maneira aguda. Então, quando ele acontece de uma maneira aguda, a gente faz uma compensação e aí isso é o que a gente chama de gestão do estresse, tá? Agora, vamos supor que eu não estou conseguindo fazer essa gestão do estresse, eu estou com um estresse crônico, ele não está passando. O que acontece? Eu estou sempre produzindo cortisol, ele está sempre lá em cima. Eu estou sempre produzindo adrenalina. E o que eu produzo do DHEA para compensar o cortisol, ou o que eu produzo de noradrenalina para compensar a adrenalina não está sendo suficiente. Então a gente está com um desequilíbrio desses hormônios, desses neurotransmissores, e isso vai desencadear uma série de reações no nosso organismo. O que era para ser uma coisa aguda, fisiológica, não, ela extrapolou o fisiológico, tá? Então, por exemplo, o cortisol, ele é um hormônio que induz não só para quem tem a suscetibilidade de ter acne, mas aumenta a oleosidade da pele, aumenta a insulina, a glicemia, favorece de ter uma síndrome do ovário policístico, favorece também uma queda de cabelo, ele aumenta a pigmentação da pele, tá? A adrenalina, ela é vasoconstritora, então ao invés de eu ter assim os vasos sanguíneos e linfáticos entregando vários nutrientes, oxigênio e também limpando, removendo a sujeira, as toxinas dos nossos tecidos, isso não vai acontecer, porque a gente está fazendo uma vasoconstrição, eles estão mais apertadinhos, não estão entregando isso tudo. Tá? Não estão conseguindo remover toda essa sujeira e também não estão entregando os nutrientes para as várias camadas dos nossos tecidos, para os nossos órgãos. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse desequilíbrio, o nosso organismo ele acaba a gente não consegue tirar as toxinas em excesso, então a gente acaba tendo o meu potinho de nutriente e de toxina fica em desequilíbrio também. As minhas toxinas, elas acabam aumentando e os meus nutrientes acabam sendo consumidos. Então, essas toxinas que deveriam estar saindo do meu organismo através do suor, através da urina, através das fezes, através até das glândulas sebáceas, elas não vão estar conseguindo sair mais. Porque eu estou no cortisol, ele está estimulando a produção de várias coisas, ele está consumindo meus nutrientes, os vasos eles estão mais apertadinhos, não estão conseguindo tirar essas toxinas e não estão entregando oxigenação, nutrientes, vitaminas para os meus tecidos. Então isso vai acabar enferrujando a melanina que eu tenho, sabe? Aquela melanina que eu produzo que vai se depositar na pele para proteger o DNA da minha célula, uma coisa também que é fisiológica. Vai acabar que essas toxinas em excesso vão enferrujar a minha melanina que está lá depositada na pele. E o que acontece? Fica muito mais difícil de remover ela da pele de maneira normal, de uma maneira fisiológica, e ela se impregna naquela pele, seja num tecido mais superficial ou mais profundo, e fica muito mais difícil de tratar aquele melasma. Por isso que depois de um estresse crônico muito intenso, é comum as pessoas, as pacientes se queixarem que as manchas pioraram, que elas ficaram mais escuras, tá? E o que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa buscar a gestão do estresse, porque é impossível a gente viver sem estresse. E não só o estresse emocional, mas várias coisas são gatilhos estressores. Se eu tenho uma infecção, um processo inflamatório no meu dente, ele vai funcionar como um gatilho estressor. Se eu estou passando por um processo físico que me desgasta ou emocional também que me desgasta, se eu estou com excesso de metais tóxicos no meu organismo, se eu estou com um desequilíbrio
nutrientes, se a minha alimentação está inadequada, se eu estou atraindo muitos parasitas para o meu intestino porque minha alimentação está inadequada, porque ela está muito fermentativa. Então, tudo isso vai funcionar como gatilho estressor também. Então, às vezes é aquela pessoa que fala, mas eu moro aqui no campo, né? Eu medito todo dia, minha rotina é super tranquila, tal, mas mesmo assim esse negócio não melhora, esse melasma não melhora. Então, muitas vezes você não precisa mais ter um estresse. A gente acabou ensinando, por ser um estresse crônico, a gente acabou ensinando isso para as nossas glândulas, para o nosso cérebro, que qualquer coisa que te gere um estresse, às vezes um excesso de metais tóxicos, então qualquer coisa que te tire do equilíbrio, eu faço essa via, eu faço esse caminho. Por isso que é tão importante a gente não só fazer o tratamento estético e cosmético do melasma, a gente precisa investigar as causas, investigar se esse paciente ele está conseguindo ter esse equilíbrio. Tem pessoas que são mais resistentes ao estresse, que elas são mais resilientes, e tem pessoas que são geneticamente mais suscetíveis, que qualquer coisa já te tira do equilíbrio. Então é sempre importante a gente casar os tratamentos estético e também fazer essa investigação da causa. Então, fica essa dica.